1. Eita, bênção de Deus. Vamos ver essa santa parte da palavra do Senhor e vamos meditar a partir do versículo 6. Maravilho-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciasse outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém? Amém. Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Nós hoje, irmãos, continuando sobre o nosso estudo sobre seitas e heresias. Na sexta passada a gente explicou o que são seitas e o que são heresias. E explicamos que nós mesmos somos um tipo de seita, porque nós fazemos parte de uma divisão dentro do cristianismo. Mas do ponto de vista da apologética cristã, nós não somos seitas, porque nós não ensinamos nada que está fora da palavra do Senhor, da ortodoxia. Uma seita, geralmente, ela tem como base um profeta. É um profeta que conhece tudo, tem uma revelação especial da parte de Deus, a qual a gente não aceita, né? Porque a gente aceita apenas a palavra do Senhor, mas as seitas, elas têm para si que o corpo dirigente da seita ou algum profeta também tem a palavra de Deus. E hoje nós iremos falar de uma seita que tem um profeta, só que a mulher é uma profetisa, ao qual deu as diretrizes dessa religião. A gente aqui, irmãos, eu estava orando ao Senhor, a gente não quer ficar falando mal, assim, né? Não é falar mal, é você entender aonde você está pisando. As pessoas não... Porque, irmãos, a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 11, que Paulo diz assim, olha, eu temo que alguns de vós sejam de alguma forma enganados e deixais as simplicidades que tem a Cristo, assim como Eva foi enganada pela serpente. Que é isso que acontece? A gente está na inocência, né? E pensa que tudo é de Deus, mas o Senhor diz claramente para nós julgarmos se os espíritos são de Deus ou não. Ele julgar, acreditar de todo o coração, está usando a Bíblia, é de Deus? Não dá para saber, não é bem assim. Então eu vou explicar hoje sobre o adventismo do sétimo dia. Por quê? Eu vejo que muitos irmãos e irmãs não vê problema no adventismo. Talvez por ignorância. Talvez pense assim, mas é só o sábado. Não, tem muito mais coisas. E eu vou dizer os 3 pilares do adventismo. Porém tem muito mais coisas. Tem coisas assim absurdas, interpretações estapafúrdias, mas eu vou dizer os 3 pilares ao qual essa igreja não tem como ser reconhecida como uma igreja em comunhão conosco. Não tem como eu colocar um pastor adventista para pregar aqui, assim como não tem como eu pregar lá. Se eu for pregar lá vai dar problema, né? Ainda que eu evite muito, ainda que eu quero ser bonzinho, muita coisa que eu vou falar eles não vão concordar. E assim também eles, se eles falar aqui, a gente também não vai concordar, porque somos diferentes. Vamos respeitar, óbvio, cada um, né? Acreditou, amém. Nós temos a liberdade de acreditar em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador.
também temos que ter essa tolerância das pessoas crerem diferente da gente, né? A gente não precisa ser rude com ninguém. Mas vamos explicar, né? Vamos saber, a gente tem que saber quem somos nós e temos que saber, porque você às vezes está na televisão, você coloca no canal de um missionário que está pedindo dinheiro. Aí coloca no canal do bispo, dinheiro. Aí coloca no canal do apóstolo, dinheiro. Aí você coloca no canal do Novo Tempo, é para você comer melhor. É estudo bíblico. É ensinando as escrituras. É para você ser vegetariano. É sobre saúde. É música mais ou menos boa assim, né? Não é tão ruim. Então o que a pessoa fala? Nossa, os pastores, nossa, só pede dinheiro. Só fala de dinheiro, só fala de riqueza. Mas a gente coloca lá no Novo Tempo Adventismo, eles falam da palavra de Deus. Eles estão preocupados com a minha saúde, para que eu não venha comer besteira, que eu não venha comer carne de porco e o bichinho do porco come meu cérebro, né? Esse tipo de coisa. Não! Agora a gente vai saber, irmãos. Porque a gente não tem comunhão a ponto de pregar aqui e nós pregarmos lá, e porque eu considero, e a maioria dos irmãos em Cristo, nos Estados Unidos já é ponto pacífico, é seita. Aqui no Brasil o pessoal está devagar, né? Mas vamos explicar por quê. Mas amém, irmãos? Não, fique em paz, irmão. Pode falar. Mas assim, irmãos, eu vou dar uma opinião minha sincera. Vou explicar para os irmãos. Os irmãos acham que alguém que está congregando numa igreja adventista pode ir para o céu? Eu acho que pode. Quem acha também igual? Eu acho que pode. Amém, porque pode. se ninguém sair, também pode abrir o outro, né? Conheço gente que estava lá e saiu. Sim, mas se não sair? O que fala a comunhão dele com Deus, eu acho. Certo. Ó, na minha opinião, irmãos. É que o céu deles é diferente. Mas assim, na minha opinião, na minha sincera opinião, se a pessoa não acreditar no que eu vou falar aqui, e apenas, vamos dizer assim, não come uma carne de porco, não come... O café já estava colocado no café. Isso, não come um camarão, não come um caranguejo. Tem alguma coisa com sábado também, mas não crer no que eu vou falar aqui, pode ir para o céu tranquilamente. Porque eles refizeram uma doutrina importante. Quando eles começaram, e não está no estudo, eles não eram trinitarianos, eles não eram. Não eram, e hoje eles são. Eles não eram, mas no comecinho eles não eram, mas foi revisto isso e hoje eles são. Então há uma possibilidade de um adventista também ser salvo, ainda que não crie um montão de coisa. Mas o Jesus dele é mais ou menos como nós. Mais ou menos. Porque ele diz que Jesus é Miguel também. Também é complicado. Mas assim, mas se a pessoa crê que Jesus é Deus e que foi salvo pela graça de Cristo Jesus, né? Pode ser salvo. Amém? Mas vamos entender quem é esse povo. Olha, é um movimento, o Adventismo é um movimento ligado às seitas que surgiram na metade do século XIX nos Estados Unidos. Na mesmíssima época, irmãos, surgiu os Adventistas primeiro, depois os Mormons e depois os Jeová. Mesma época. Aí qual que é o mais interessante? Adivinha onde o fundador dos Testemunhos de Jeová se converteu? Adventismo. E adivinha quem era parente da Ellen Goldwhite do Adventismo? Joseph Smith dos Mormons. É tudo a mesma coisa. Então assim, um saiu pro outro. E o fundador da Testemunho de Jeová é Charles Taze Russell. E ele se converteu lá porque ele tinha medo do inferno. Mas todas as igrejas falavam que o inferno era real. Metodista, presbiterianos, batista, congregacionais, anglicanos, todos diziam que o inferno existia. Aí o Adventismo veio com a ideia que não existia inferno, que a pessoa dormia e depois do julgamento ela era aniquilada. E como ele tinha medo do inferno, ele se tornou adventista.
deixou de ser adventista como o adventismo começou a guardar o sábado. Aí ele saiu fora e criou o próprio movimento dele. Mas lá ele aprendeu que a Trindade também não existe e ele morreu com isso. E até hoje os Testemunhos de Jeová são antitrinitarianos. Mas ele aprendeu isso no movimento adventista. Amém? E a Ellen White é parente de Joseph Smith. Mas assim, não vamos focar na história dessas três hoje, mas vamos focar sobre as doutrinas heréticas que tem do Adventismo, que é muito diferente. Eles têm 3 pilares. Isso aí é o que eles mesmos dizem. Eu peguei esses 3, não peguei cada doutrinazinha deles que eu não concordo, eu peguei apenas 3, que são os pilares, é o que totalmente difere a gente deles. Primeiro, juízo investigativo, depois eu vou explicar, guarda do sábado como selo da salvação, e as profecias e os escritos da senhora Ellen White. Amém? Vamos lá. Irmão Machacê falou japonês para mim, não entendi nada. O que é juízo investigativo? Então vamos explicar. Vamos lá. Essa doutrina, ela é muito estranha. Ela é uma salada. Havia um pastor batista, era pastor batista, chamado William Miller, e ele leu ali em Daniel 8,14, assim, que disse o anjo: até 2.300 tardes e manhã, então o santuário será purificado. Então ele transformou essas 2.300 tardes e manhãs como se fosse anos que precisavam passar. Aí ele contou que a volta de Jesus para purificar o mundo seria em 1843. Ele colocou o ano mais ou menos de 493 depois de Cristo. Eu não me lembro totalmente o ano, mas pela conta dele, em outubro de 1843, Jesus ia voltar, ia ter o advento da volta de Jesus, por isso que é adventista. Jesus ia voltar e ia aparecer ao mundo todo e ia purificar o mundo. O santuário era o mundo. Perfeito. Quando ele falou isso, foi mais ou menos o ano 1840, mais ou menos nessa base. E ele começou a pregar, e muita gente se ajuntou a ele, e deu aquela expectativa. Teve muita exclusão nas igrejas, porque o povo ficou doido. Jesus está voltando, Jesus está voltando. A qualquer momento, daqui a 14 Jesus está voltando, blá, blá, blá. Aí alguns foram excluídos, outros ficaram, deu confusão. Eles entravam nas igrejas. Porque, imagine, irmão, se a gente soubesse que Jesus ia voltar amanhã, será que você não ia em um montão de lugar para as pessoas se converter? Sim. A gente ia fazer igual Ló, né? Ló foi até na casa do genro, vamos embora que Deus vai destruir essa cidade, os caras estão ficando doidos. E destruiu mesmo, né? Não é mesmo? Então o que acontece? O pessoal acreditou que ia voltar, né? E começaram a fazer um burburinho. O povo vendia casa, vendia fazenda, vendia escravo, que tinha escravo na época, esperando só Jesus voltar. Aí passou o tempo. Aí o pessoal, quando eles chegavam nas igrejas, falavam assim: irmão, você está errado. Essas 2.300 tardes e manhãs já foram cumpridas. O santuário foi purificado no tempo de Antíoco Epifânio, quando os macabeus, Simão e Judas Macabeus, venceram o exército do rei sírio Antíoco Epifânio. Aí o templo tinha sido profanado e eles limparam o templo. Os irmãos lembram que Jesus, no capítulo 7, teve uma grande festa. Ele disse: quem tiver sede, venha a mim e beba, né? Sabe por quê? Porque eles lavavam, era o tempo que eles lavavam o templo. Eles lavavam. Era a festa do... Ai meu Deus, qual é o nome da festa? Esqueci. Acho que... Nossa, eu esqueci totalmente. Acho que é Hanukkah. Não, Hanukkah é em dezembro. Meu Deus, qual é o nome da festa? Não está na Bíblia essa festa, está em Macabeus, que é a festa da dedicação. Eles limpavam o templo, em português é dedicação, mas esqueci em hebraico. Eles limparam o templo e dedicaram novamente o templo ao Senhor Deus. Limparam. Aí saiu uma água do templo que limpava o templo. Que Jesus diz assim: olha, quem tiver sede, venha a mim e beba. Da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Porque ele está dizendo assim, olha, essa água aí purifica, mas eu sou a verdadeira água da vida, eu purifico. Isso aqui é simbólico. A minha água que eu der, realmente vai purificar as pessoas. E aí o pessoal explicando, não, isso já cumpriu, mas eles não acreditavam. Não, está errado, vai acontecer de novo, vai ser em 1843, blá, 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 blá. Final da história. Jesus, assim, só uma notícia, Jesus não voltou, amém? Aí desapontaram, ficaram meio tristezinhos. Oh meu Deus, e agora? O que a gente faz? Aí apareceu um gênio, tem até o nome desse cara, só que eu não quis colocar aqui. Um gênio. Não, o irmão William Miller, ele errou. Não saiu no ano tal, saiu um ano depois. Ele errou a data. Então, não vai ser em 1843, mas vai ser em 1844. E o cara acertou, realmente. Ele tinha errado a data da saída. E a saída foi um ano depois. Aí as esperanças se renovaram. Ei, Jesus vai voltar. A gente errou, mas Jesus vai voltar. Aí o povo foi lá. O pessoal fala, eu li história, o pessoal ficou nas montanhas, vendo a lua, e disse que aquele dia a lua foi muito linda, sabe? Aí a lua, aí esperando, já era outubro, já estava começando o inverno, e na época era frio mesmo, só tinha mato, e Jesus não voltou. Ai, irmãos, tem gente que se matou, tem gente que ficou doido, tem gente que não sabia mais o que fazer. E esse homem chamado William Miller, o que ele fez? Pediu perdão e pediu para voltar para a comunhão da igreja dele, que era a igreja batista. Aí ele voltou para ele e falou, errei, realmente fui teimoso, peço perdão às vezes que eu destruí, mas eu vou voltar a servir a Jesus como eu aprendi. Não vou mais ficar contando que dia Jesus vai voltar. Porque, irmãos, é claro, né? Depois eu vou falar o versículo na qual não tem nem como fazer isso. Só que esse movimento já tinha 4 anos. Entre 4 e 5 anos mais ou menos, talvez até mais. E ajuntou muita gente. Já tinha os seus profetas, já tinha um pessoalzinho que pregava, já tinha algumas igrejas já estabelecidas, pessoas, tinha tudo em volta deles. Esse pessoal não quis a dispersão. Vamos voltar para nossas igrejas? Como vai ficar? Vamos lá com a gente, né? Falar os bobão aí, né? O Miller, ele foi humilde, mas tem gente que é soberba, né? Tem gente que morre no erro, mas não admite o erro, né? Aí apareceu um abençoado. O nome do abençoado é Iron Edson. Ele é um gênio. Aí falou, gente, Jesus voltou sim. Mas a Bíblia diz todo olho virá? Não, Jesus voltou. Só que ele não veio para a terra. O que está na Bíblia, que o irmão leu, é que ele ia purificar o santuário, não é verdade? Até 2.300 tardes e manhã, o santuário será purificado, certo? O santuário que Jesus purificou não era aqui na terra, era lá no céu. E o povo acreditou. Aí continuou, aí foram falar com ele, irmão, você errou a interpretação, a purificação foi lá no santuário do céu, você dá as contas aí? Ele falou, não para com isso, gente, já erramos, vamos parar com essa palhaçada, né? Não vamos... Irmão, não teve jeito, teve gente que continuou e aceitaram essa desculpa, aceitaram realmente que foi lá no céu que Jesus está fazendo um juízo investigativo. Ele entra lá no santuário e ele olha cada nome para ver se a pessoa pode entrar no céu ou não. Por isso que é juízo investigativo. É feito um julgamento ao qual a pessoa é investigada para ver se ela pode entrar no céu ou não. Para ela poder entrar no santuário do céu ou não. E que eles começou a fazer isso em 1844. Está na Bíblia? Alguém já achou? Se achou, me avise. Não tem. Tem, lógico que tem julgamentos da Bíblia. Das nações, do trono branco, o tribunal de Cristo, que é onde Jesus vai julgar a sua igreja, cada um de nós, segundo nossas obras. Não é para a gente ir para o inferno, mas para a gente receber galardão da parte de Deus. O justo trono branco é o último julgamento, a qual todas as almas serão julgadas.
E os das nações, quando acabar a tribulação, que Jesus vai mandar para o inferno direto, o falso profeta e o anticristo vai julgar as poucas pessoas que estiverem vivas naquela época, e alguns vão entrar para o milênio. Amém? Esse julgamento existe. Agora, o julgamento para investigar se a alma pode ser salva ou não está na Bíblia. Se você falar com o adventista, ele nunca vai dizer que ele tem certeza da salvação. Se você vai com qualquer crente, eu vou falar, eu tenho certeza, se eu morrer hoje eu vou para o céu. Não sei amanhã, amanhã pertence a Deus, mas se eu morrer hoje eu vou para o céu. O adventista não fala isso, ele ia falar, não sei, né, está na mão de Deus, porque eles crêem que não adianta ele estar servindo a Deus, né, não tem uma garantia da salvação, mesmo se ele morrer em Cristo, porque as obras dele vai ser investigada, está sendo investigada por Jesus, certo? E o que acontece? Algumas pessoas acreditaram nisso, e entre eles estavam a senhorita Ellen White, que na época não era casada, e o senhor Edson Bates. E eles aceitaram essa interpretação para continuar o movimento do advento, né? Não era do sétimo dia, eles não acreditavam no sábado. E esse foi o primeiro pilar da futura igreja adventista, já estava todo lá. Agora tem uma coisa bem interessante, porque as pessoas sabem, né? O adventismo, eu falei que eles erraram 2 datas, né? 43 e 44. Errou mais 3. Errou 45, 1845 eles erraram, 1852 eles erraram, e 1854 eles erraram. Porque a dona Ellen White também profetizou a volta de Jesus, e ela errou essas 3 datas, além de William Miller. Então assim, né? Complicado, né? Porque, o que disse Jesus, Marcos 13:32, quanto porém o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcar a data para saber quando Jesus vai voltar é difícil. E o Testemunho de Jeová também errou data, já sabia? Eles erraram 2 vezes também, 3 vezes. Já erraram. É da mesma... Eu ia falar outra coisa. É da mesma linhagem, então eles também erraram, né, essa parte. O que nós sabemos? O juízo será sobre todos diante do trono branco, como está em Apocalipse 20, do capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 15. Existirá o julgamento das nações, que é Apocalipse 20, a partir do versículo 1, e o tribunal de Cristo, a qual Jesus vai julgar a igreja. Os salvos em Cristo que estão na igreja vão ser julgados as suas obras, mas não é para ir para o inferno. Esse julgamento, você não vai, eu investiguei aqui, você está errado, não está na Bíblia. O que acontece? Saiu William Miller, saiu fora. Quem tomou a dianteira do movimento foi a senhora White, na qual dizia ter revelações da parte de Deus. O pessoal que acompanhou ela tendo revelação, fala que ela virava os olhos assim, entrava em transe, se remexia toda, e aí começava a falar as coisas, aí começava a falar as coisas do nada, aí voltava ao normal e voltava exausta. Não era uma coisa bem esquisita, mas diz que desde a juventude dela ela tinha essa mania de ter revelações. Não foi só no isso, ela já tinha essa coisa desde a adolescência dela. Não é algo que ela ganhou no movimento do William Miller, né? O movimento adventista. Ela já tinha, e ela continuou, e ela confirmou a visão desse irmão Iron Edson. Ela disse que viu Jesus entrando no santuário. Aí meio que confirmou a visão desse rapaz, e ela tomou a dianteira, porque esse rapaz, o Iron Edson, era uma pessoa normal, né? E ela já tinha profecias. Eu acredito, eu não pesquisei, que para tanta gente acreditar nela, alguma coisa ela acertou. Porque não é possível a pessoa errar tanto e as pessoas continuam acreditando. Acho que alguma coisa ela acertou. E aí o pessoal se apegava no que ela acertava e ignorava o que ela errava. E ela tomou a dianteira. É tão sério esse pilar de você ser adventista e a senhora White,
que quando você se torna adventista, você é batizado praticamente no nome dela. Não é que é o nome dela, mas assim, você tem que aceitar que ela tem um espírito de profecia. Mas o Marcelo lá também tem um rebatismo. Tem. O que acontece? Você lê a Bíblia e fala, olha, o que está na Bíblia é a mesma coisa que o escrito da senhora Ellen White. A Bíblia é a mesma coisa. Tem gente que, se você vê um culto adventista, o que acontece? Ele fala assim, vamos ler aqui na Bíblia, em tal lugar, e também na palavra de Deus, primeiro os escritos da Ellen White. Eles colocam a Ellen White no mesmo patamar da palavra de Deus. Para eles, o que ela escreveu é palavra de Deus, e você é batizado, só é batizado se você falar, não, eu creio que a senhorita White tem o espírito de profecia. Isso, não, o que ela falou é Bíblia. O que ela falou é João. Irmão, por isso que eu falo, esse negócio, olha, não está na Bíblia, mas é verdade. Ô, irmão, pelo amor de Deus, irmãos. A gente não pode ensinar coisas fora da Bíblia, porque assim, aí vai ter um montão de doutrina que não tem pé e cabeça. Mas é verdade. Por que é verdade? E por que o adventismo é mentira? Por que o mormonismo é mentira? Por que o Testemunho de Jeová é mentira? Por que o tabernáculo da fé é mentira? Não é. Porque é a mesma coisa, não está na Bíblia, mas é verdade, eu tive a revelação. Não é assim, irmãos. Para a gente ensinar algo, é Bíblia, é palavra. Uma doutrina, um ensinamento, é Bíblia. As suas experiências é para você. Agora, a doutrina que a gente ensina nos púlpitos para as pessoas, palavra de Deus. É os 66 livros provados e aprovados por Deus. Amém? Senão, irmãos, fica complicado. Então, como a irmã falou, tem um rebatismo. Só que o problema do rebatismo não é, por exemplo, me batizei aqui, me batizei na Assembleia de Deus, eu fui para lá, eu vi que esse negócio de carne de porco não é de Jesus, aí eu me converti lá, eu sou batizado de novo. Não, você pode ser adventista e você pode se batizar várias vezes. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Você está lá, você é adventista, aí de repente você adulterou, sei lá, fumou, cheirou, tomou um café, não sei, comeu uma feijoada. Aí você pode falar, pastor, eu pequei, não sei das quantas. Irmão, não tem problema não, vamos fazer de novo o curso, aí você se batiza, zera. Isso eu não sabia, mas se você sentir, eu conheço uma pessoa que participou 4 vezes. Então assim, se você sentir, eu não sabia. É uma coisa que eles não falam, né? A Novo Tempo não fala isso, né? Mas assim, então assim, existe isso. Então, você pode pintar o 7, se você conseguir fazer o curso de 1 ano e ser rebatizado, está zerado. É como, vamos dizer assim, você tomou os 20 pontos da Carteira Nacional de Habilitação e faz o cursinho e volta de novo a dirigir, entendeu? A vida é assim. Então, esse é o problema. E eles creem que o espírito dela é infalível, assim como está da Bíblia. Só que é um problema, ela errou um montão de profecia. Eu vou falar aqui algumas. Se você ouvir um adventista, ele vai achar um montão de erro na Bíblia. Prováveis erros. Erros de tradução, erros de datas, que todos eles já foram refutados pelos teólogos sérios. A gente consegue refutar fácil, mas eles gostam de pegar, olha, tal palavra aqui foi erroneamente, aí fala bem empolado, olha, essa palavra no original grego não está assim. Não está assim no original grego. Por quê? É para colocar dúvida. Porque a profetisa deles errou um monte de coisa. Um monte. Aí para justificar, mas a Bíblia também tem erro. A minha profetisa errou, mas o que vocês dizem também tem erro. Tem mesmo? Eu não achei. Não é verdade? Por exemplo, quando eu me converti, eu aprendi de um pastor, que provavelmente aprendeu de alguém, que a cidade de Nínive, quando foi destruída, que está lá em Naum, nunca mais foi encontrada. Deus pesou a mão tanto lá em Nínive que nunca mais foi encontrada. Isso não está na Bíblia, mas o irmão ensinou isso.
mas em contraste à de Nínive. Entendeu? Mas é um erro da Bíblia? Não. A pessoa inventou do coração dela, né? Entendeu? Aquele negócio... quer ver um erro crasso de interpretação? Que a Bíblia diz assim que vai balançar a figueira. Quem já ouviu o balançar da figueira? Tem até musiquinha. Deus vai balançar a figueira. Blá, blá, blá. O que é o balançar a figueira? Que Deus vai provar a igreja, vai provar o mundo. Irmão, não está na Bíblia isso não. Não está na Bíblia. A Bíblia diz que as estrelas cairão do céu, assim como o figo cai quando a figueira é balançada. Tem nada a ver com esse negócio que Deus vai balançar a figueira, que vai balançar a igreja. Não, isso é besteira, isso aí foi inventado. E para justificar os erros, eles falam isso. Só que a palavra de Deus diz assim: seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, porém, não passarão. É verdade? Bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. A palavra do Senhor, ela é pura como prata refinada 7 vezes. Então a palavra do Senhor não tem erro. Ela é um escudo para quem se confia. As pessoas, para justificar os erros dos outros, buscam erros aqui na palavra de Deus. O problema está em nós. Nós que não compreendemos, não é verdade? Nós. Vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo de algo que está na Bíblia e as pessoas não acreditavam que existia. Sodoma e Gomorra. As pessoas achavam que era, até o século XIX, nessa época, eles achavam que era um mito. É o mito que Deus pesa a mão para os pecadores, mas nunca existiu Sodoma e Gomorra. Passou-se um tempo, escavando aqui, escavando lá, acharam uma plaquinha escrito que um cara comprou um terreno em Sodoma e Gomorra. Aí a Bíblia estava errada? Quem estava errado era o homem, que não tinha o conhecimento suficiente, né, da história. As coisas mudam, né? Por exemplo, a Líbia, é engraçado essa história. Eu estava passando lá onde eu moro, aí eu estava com uma criancinha de 6 anos. Eu falei, não, aqui era cheio de chácara, aqui tinha chácara para todo lado, você comprava leite, comprava ovo das pessoas, não tinha encanamento, o esgoto ia para a fossa, você tinha que ter poço para beber água. Aí a menina perguntou, tio, você conta essa história porque você quer contar ou é verdade? Eu falei, não, gente, é verdade, né? Ou seja, as coisas mudam e se perdem. Dá para acreditar que onde a gente mora tinha chácaras? Tinha frigorífico? Já ouviu falar do frigorífico Éder? Da salsicha Éder Santa Amaro? Era muito bom, hein? Era aqui na Guarapiranga, era aqui do lado da Baia. Por isso que essa de Santa Amaro, porque era aqui na Baia. Só que o sangue dos bichos é tudo pro rio, né? Aí fecharam. Né? Porque também não dá, né? Jogar o sangue no rio, mas era assim. Então as coisas mudam, a gente se perde. Mas a culpa, se alguém falar, olha, aqui tinha um frigorífico em Santa Amaro. Bobão, não tem não. Tinha. É que nós que não sabemos. Isso que foi a palavra do Senhor. Há coisas que estão fora do nosso alcance. Não que a Bíblia mentiu, está fora do alcance do homem de hoje em dia. Se perdeu, mas existiu. As pessoas achavam que Davi era uma lenda, que o profeta Daniel era uma lenda. Tudo isso. Achavam que Abraão era a lenda. Tudo isso, mas depois se provou, não, essas pessoas existiram. Então, para enganar as pessoas, tenta achar falha na palavra de Deus, porque a abençoada, conta aí comigo, quantas coisas ela errou. Ela errou dizendo que Jerusalém jamais seria reconstruída. Irmãos, Israel foi reconhecido novamente em 1948, e se você quiser ir para Jerusalém, é só comprar um pacote dos Três Malafaia, do próprio Rodrigo Silva, que era adventista, tá lá em Jerusalém bonitinha, cheio de hotel para você visitar. Ela também se baseou equivocadamente que a Turquia deixaria de existir. Irmão, se você quiser conhecer a cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna, Tiatira, é só comprar uma passagem para Ankara que você vai lá ver a Turquia bonitinha existindo. Errou. Profetizou
que alguns que estavam vivos em 1856, porque ela errou a profecia em 54, estariam vivos para a ocasião do retorno de Cristo. Eu garanto que todo mundo que ouviu essa profecia morreu, que já passou mais de 200 anos, quase 200 anos, então morreram todos. Em 1850, disse que Cristo retornaria em poucos meses. Não sei nem fazer a conta quanto que dá de meses entre 1850 e 2025. Afirmou que a Guerra Civil Americana seria um sinal que Cristo iria voltar. A Guerra Civil Americana acabou em 1865. Jesus até agora não voltou. Profetizou que a Terra seria logo despovoada se Jesus demorasse a voltar. No tempo dela, a Terra tinha 1 bilhão de pessoas. Hoje tem 8. Então acho que errou. Predisse que os donos de escravos, que eles experimentariam as 7 últimas pragas descritas no livro de Apocalipse. Todos morreram. Então eles não passaram por nada, não aconteceu nada. Eles não ficaram quente do sol, a lua não virou sangue, nada disso aconteceu. Profetizou que ela estaria viva quando Jesus regressasse. Ela morreu em 1910. Até onde eu sei, Jesus não voltou nessa época. Então vamos lá. Tendo esse histórico, é uma profetisa de Deus, e eu tenho que acreditar, que eu sei, né? Eu tenho que acreditar que, para eu ser batizado, eu tenho que acreditar que ela tem espírito de profecia. E o que a Bíblia diz em Deuteronômio 18:22: quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com presunção falou tal profeta, não o temerás. Ou seja, não precisa ter respeito. Então assim, não dá. É absurdo. Ela falou que viu Enoque em um planeta. Eles creem em ET, eles creem em ET. Se você vê eles falando, eles creem realmente que há muitos planetas assim. Teve uma confusão um tempo que a Terra plana estava muito forte, assim, a pessoa estava convencendo as pessoas a ser terraplanista, porque eles entraram de cabeça com os terraplanistas por um motivo único. A teoria da Terra plana diz que só tem um planeta habitável, que é a Terra. E como a profetisa deles falou que existem vários planetas. Olha, a coisa é tão absurda que eles dizem que em cada planeta tem um Adão e só o nosso comeu a fruta proibida. Os outros não comeram e eles vivem em harmonia. Ô irmãos, dá pra acreditar, assim, é sério. Dá pra ter comunhão e achar normal? Vamos respeitar, né? Assim, não vamos brigar com ninguém, não vamos xingar. Precisar a gente ajuda, né? Mas assim, não, é de Deus. Eles ensinam a palavra de Deus. Irmão, não dá, irmãos. Não dá. E olha o pilar. Esse é o pilar da pessoa. Ela foi racista, ela falou que branco não pode casar com preto, que não é algo muito bom. Aí você fala, mas na época era assim mesmo. Não importa, você é um profeta de Deus, o profeta de Deus fala a verdade. Ele não está debaixo da época, né? Ele fala a verdade, né? Preto pode casar com branco com preto vai matar ninguém, porque nós vemos de um só homem que é Adão, né? A nossa corzinha é só isso, é melanina, não tem nada demais, né? Não nasce chifre quando o preto casa com branco, né? Não acontece nada, né? Não acontece nada disso, né? Então, gente, não acontece nada disso. Então, é o segundo pilar. O primeiro pilar, o juízo investigativo, que é uma doutrina que não está na Bíblia. Outra doutrina adventista, muito esquisita. Levítico 16 diz que no dia da expiação você pegaria 2 bodes. Um bode seria sacrificado, outro você ia colocar a mão sobre ele, o sacerdote, ia falar todos os pecados que teve naquele ano, e ia jogar aquele bode para o deserto. O adventismo, a dona Ellen G. White teve a desfaçatez de interpretar que esse segundo bode que é jogado para o deserto é Satanás. Que Satanás vai levar nossos pecados. Que o bode que morre é Jesus, que morreu na cruz por nós, e o bode que é solto no deserto é Satanás. Só que os 2 bodes têm a ver com a expiação. E a Bíblia diz que nós fomos redimidos pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus.
Se você acredita numa palhaçada, você vai pro inferno, não tem jeito, desculpa, porque você está falando que Satanás é o seu corredentor, que ele vai levar seus pecados. Que amarela. Então, assim, irmãos, não, mas eles ensinam a Bíblia. Não, eles ensinam a Bíblia conforme os escritos da senhora White. Não entra aquela divisão. Isso. Adiciona, né? Isso, é o adicionado. Primeiro ela ensinou, depois eles foram como loucos achar versículos que batesse com a ideia dela, mas não está na Bíblia, não está. Olha, juiz investigativo, bode Azazel, que Satanás irá tomar os nossos pecados, que Jesus é Miguel, que a redenção não acabou na cruz, porque ainda tem o juiz investigativo, por mais que Jesus assim, está consumado, telestelar, acabou, está consumado, acabou a obra da salvação. Eles dizem que acabou ainda não, Jesus está fazendo até agora o juiz investigativo. Então assim, não dá, irmãos. Assim, a gente dá risada, mas as pessoas, é como eu falei, né? É como eu falei, fala muito de dinheiro, dá o seu dinheiro associado, aqui o Pix, aqui o QR Code, você dá as quantas, aqui a conta, blá blá blá, você vai ser abençoado, blá blá blá. Aí você, liga lá. Então, a importância de lavar os seus verduras. Olha, a saúde da mulher, como a mulher se cuida, né? Sei das quantas. Sempre de dinheiro. E outra coisa também. Escolas e hospitais, obras de caridade. Qual é a escola? Qual que é a escola que a Assembleia de Deus tem para os nossos filhos? A escola do Universal, a escola da Igreja da Graça, da Mundial. Não tem. Só tem presbiteriano, né, que é o Mackenzie, mas é uma lá, eu vou lá no centro, tá doido? Entendeu? Agora os caras fazem para todo lado. Aí nos causa admiração. Mas os filhos das trevas são mais prudentes de sua geração do que os filhos da luz. Aí a gente preocupado, minha mãe falou com minha mãe hoje, ela, mas é tão preocupante hoje eu ir na escola, porque apanha, não sei das quantas, isso tá tudo errado. Nossa irmã Núbia trabalha muitos anos em negócio de escola, às vezes ela chegava, né, tem que ensinar outros deuses. Aí foi onde que né? Isso, desanimou, né? Porque tinha que ensinar sobre outras religiões. Não pode, né? Não é... Como se ele estivesse fazendo o próprio... Isso, o proselitismo deles. Lá na sala, o evangelismo para outras religiões. Ou seja, não pode falar de Jesus, mas eu posso... Tem que aceitar, abaixo lá. Sim, tem que falar, né? Com a criança de 3, 4 anos. Transgenerismo, essas coisas todas. Então, assim, a gente acaba admirando, né? Por causa que tem um hospital. Agora vai ter uma de gênero. Isso, também o transgenerismo, né? Então essas coisas acaba admirando. Mas isso é o lado. Mas assim, as igrejas americanas têm esse costume. Onde eles chegam, eles abrem uma escola, um hospital e uma igreja. Então, quando chegou aqui a igreja presbiteriana, eles já abriram a faculdade, o colégio Mackenzie, e tem também um hospital que fechou. A igreja batista, por muitos anos, tinha um colégio batista americano no Brasil, mas fechou, mas tinha, entendeu? Também parece metodismo, e eles pegaram esse sistema. Só que aqui, eles estão para valer. Eles não saíram fora. Aqui no nosso bairro, que é uma favela, praticamente, tem escola adventista. Não é verdade? Eu vou colocar onde, né? Vou colocar minha filha, se eu tiver dinheiro, vou colocar numa escolinha que ensina que o herê é algo bonitinho, né? Os herezinhos, né? Tudo bonitinho, oferenda é bonitinho, que não tem problema ela achar que está no corpo errado. Então é coisa pra gente pensar. Aí o terceiro pilar deles o que acontece? É o sábado. Mas quando eles começaram, por mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, eles não eram sabatistas. Só que assim, eu vou dizer para os irmãos, na época deles, tinha uma idolatria pelo domingo também. Tinha até leis nos Estados Unidos que proibia de abrir o comércio aos domingos. Eu vou contar uma historinha bem legal. Quem gosta de sundae aqui? É gostoso, né? Um sundae, né? Eu gosto de sundae, é gostoso. Eu não como porque eu morro. Mas é assim, qualquer sundae eu morro, porque eu tenho diabetes. Então o que acontece?
Sunday em inglês é domingo, é o dia do sol. E em inglês, Sunday, domingo pra gente. Aí o que acontece? Olha o que acontece. Aí, em algum lugar dos Estados Unidos, falou assim: vamos proibir as crianças de tomar sorvete aos domingos para elas ir para a igreja ao domingo, elas vão tomar sorvete. Aí teve um comerciante que desafiou essa lei, aí ele criou um sorvete que a gente come hoje, que é um sorvete com calda e amendoim, e colocou o nome de Sunday, para as crianças tomarem no domingo mesmo. Então tinha essa idolatria do domingo, tem esse problema, pessoal, e não está na Bíblia também. O domingo não substituiu o sábado. Não substituiu. Só que o pessoal tinha essa idolatria. E aí o que acontece? A mulher errou a profecia de 1952. Ela teve que mudar de cidade. E um cara chamado Joseph Bates desprezava as revelações e profecia dela, porque ele estava em transe, né? Então o cara via aquilo e achava ela meio doida, né? Que ela entrava em transe. E ele era rico, esse Joseph Bates. E ele era sabatista, ele guardava o sábado. Porque existe a igreja batista do sétimo dia. Não sei se vocês sabem. Existe. E ela é muito mais antiga do que... Tem no Brasil? Tem no Brasil. E ela é muito mais antiga do que a adventista. Ela veio da Europa. Ela é antiga. Porque tinha esse idolatria do sábado, né? Então o pessoal fazendo mais na Bíblia... Mas eles têm a mesma visão do... Não tem. Ah, tá. Só que assim, ao invés de guardar o domingo, eles guardam o sábado. Porque na época, presbiteriano, metodista, anglicano, batista também um pouco, era domingo, era um negócio assim, sabe, de fazer domingo, substituir o domingo pelo sábado. Mas não está na Bíblia que foi substituído. Aí tinha alguns irmãos que guardavam o sábado. Você vai guardar um dia, eu vou guardar o sábado. Porque o sábado está na Bíblia, o domingo não. Então teve esse negócio. Aí ela teve que fugir, mudou de cidade porque falou besteira. Na época já estava casada. E eles ficaram numa crise financeira, o casal White. O marido dela e ela entrou numa crise financeira. Aí ela mandou carta e pediu para esse Joseph Bates encontrar com ela. Porque ela teve uma profecia. Ela teve uma profecia, uma revelação. Ela foi lá no céu, Deus abriu a arca da aliança, abriu a arca da aliança e apontou para o quarto mandamento. E falou: esse é o mandamento esquecido. O quarto mandamento é guardar o sábado. E aí o que acontece? Contou isso para o rapaz se maravilhou. Aí ela falou que viu vários planetas, que ela viu um planeta que era grande e que tinha um arco enorme esse planeta, não sei das quantas. E na época não tinha muito telescópio, essas coisas, era bem pouquinho. Aí esse Joseph Bates, que detestava ela, começou a gostar e começou a ajudar, porque ela falou duas coisas que ele queria ouvir, que era sobre o sábado, que ele guardava o sábado, e também sobre os planetas, que ele era astrônomo amador, ele gostava de ver os planetas. Entendeu? Aí o que acontece? Ela teve financiamento para o ministério dela, que ele era rico. Só que o que aconteceu? Ela exagerou um pouquinho, né? Ela exagerou um pouquinho, ela tem uma visão extremada do sábado. Para ela, não é só um dia para se guardar, para você descansar, para lembrar de Jesus, essas coisas, não. Santificar o sábado importa em salvação eterna. Isso está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. O pessoal que é adventista fica doido. Não, eu não quis dizer isso. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Como eu não quis dizer isso? Ela colocou a guarda, ela coloca, e isso é um problema tão sério, moral, porque é o seguinte, que eu ouvi de um adventista, isso aí é verdade, que ele falou que o adventista às vezes é prostituto, faz tudo que não presta, mas para ele estar no sábado, o dia todo na igreja, tá bom, eu estou santificando no sábado, então eu vou para o céu, então eu posso fazer o que eu quiser, porque o que importa é eu santificar o sábado. Entendeu? Esse é um problema. E outra coisa também que eles ensinam sobre o sábado,
que nos últimos tempos, tempo do anticristo, da perseguição, o Papa vai se juntar com o anticristo e vai convencer o mundo a guardar o domingo. Aí quem quiser não guardar o domingo, guardar o sábado, vai ser perseguido. Aí vai o dragão se levantar contra a semente da mulher remanescente. Olha, irmãos, pelo que eu vejo, eles queriam criar até um dia a mais para você trabalhar mais. As pessoas não querem que você descanse, nem domingo, nem sábado. Se pudesse criar o 8º, 9º dia, você ia trabalhar. É que assim, na época deles, realmente esse negócio de domingo tinha um montão de leizinha proibindo o comércio domingo. Eu lembro quando eu era muito novo, isso já faz tempo, que não abria nada domingo mesmo. É verdade. Né? Nos anos 80, anos 70, não abria nada. Nos anos 80, você não lembra que você estava nascendo. Eu lembro, eu tinha uns 5 anos. 80? Sim, 85, 86. Então, eu nasci em 80. Então, por exemplo, não abria nada. Domingo você ia para o mercado, estava fechado. Ia para o açougue, fechado. Algo aberto. Nossa, eu nem sei que abria domingo. Não tinha nada que abria domingo. Não abria nada domingo. Acho que é só até meio-dia. Quer dizer, hoje ainda tem uma cidade que prevalece assim. Não abre. A rotina. Onde a gente foi morar, domingo não abre nada. Nada. Não. Até meio-dia. 2 mercados. Só 2 mercados. Até meio-dia. Mas não abre. Porque, assim, é por causa da herança católica. Eles fecham sábado, meio-dia. Alguns fecham tudo. Então, assim, a herança católica fez algumas pessoas colocar o sábado pelo domingo. Então, tinha esse problema. Então, eles acreditavam que haveria essa perseguição contra eles por causa dessa parte de sábado. Mas assim, se você for ler, por exemplo, mas não está na Bíblia, Marcelo, que um 10 mandamentos para guardar o sábado, mas como começa o Êxodo 20? Eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. E essas 10 palavras, esses 10 estatutos, são 10 princípios. Porque eles eram escravos lá no Egito. E lá no Egito, eles trabalhavam de domingo a domingo. Aí Deus falou, não, vocês não mais escravos. Vocês vão guardar um dia para mim. E é para sempre. É o sábado. E, por exemplo, eles tinham muitos deuses. Não, é só um Deus. Esses deuses eram adorados em imagens. Não, vai se dobrar para nenhuma imagem. Tinha Deus de cara de sapo, de boi, de gato, de ibis, de todo tipo de jeito. O ibis? Não, Eros é da Grécia. É grego. Tem Horus. Horus, eu não me lembro como ele era não, mas é um dos 3 deuses principais do Egito. Então o que Deus falou? Não, as coisas que tinha no Egito, por exemplo, era normal o israelita estar casado e o egípcio cobiçar a mulher do israelita e tomar para si. O egípcio não podia fazer nada, porque ele era escravo. Aí precisa estar na Bíblia, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eles não tinham terra, não tinha nada, então assim, olha, não vai cobiçar a casa, o campo. Então era um testamento para eles, 10 em 2 tábuas, porque a lei tem 613 mandamentos. E sendo que o maior mandamento da lei é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Não é o sábado. E o que acontece? O que Paulo nos falou, para a gente não se preocupar com essa coisa de sábado. E outra, que vai perseguir quem guarda o sábado. Isso é um problema, porque os islâmicos guardam a sexta. Então 1 bilhão de pessoas vão ser também perseguidas, não só eles. Eles não guardam domingo, eles guardam a sexta. E o que Paulo falou como vai ser o anticristo? Ele vai perseguir só um tipo de religião? Não, vai perseguir todas. 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ou seja, o anticristo não vai perseguir quem guarda o sábado, não é todas. Olha,
para ser sincero, quem vai acabar com a Igreja Católica vai ser o anticristo. Isso está em Apocalipse capítulo 17, capítulo 18, que a grande Babilônia vai se perder e nela tem o sangue dos santos do Senhor e de seus profetas. Então quem vai acabar, né, quem vai detestar a igreja católica, que é a mulher montada na besta, vai ser o anticristo. E quem vai acabar é o próprio anticristo. Vai perseguir todas as religiões. Não vai ter esse negócio de aliança do Papa com o anticristo. Isso não vai existir. Eles vão acabar com a Igreja Católica e vão perseguir as demais religiões. E o apóstolo Paulo também é claro sobre guardar dias. Em Gálatas 4 diz assim: guardais dias e meses e tempos e anos, temo a vosso respeito que eu não haja trabalhado em vão entre vós. Ou seja, se você está guardando dia de sábado, sei lá, alguns meses, a cada 7 anos, um ano você não trabalha, a cada 6 anos você não trabalha, é vão isso, da graça de caíste. E também Paulo falou em Colossenses capítulo 2: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, não posso jogar porque eu guardo o sábado, não, isso é besteira. E também outra coisa importante, em Atos 15, teve uma discussão entre os judeus e os apóstolos Paulo e Barnabé, porque os fariseus que tinham se convertido a Jesus Cristo queriam que os gentios como nós guardassem a lei, tipo assim, circuncidasse, guardasse o sábado, essas coisas que estão na lei, as festas. Aí qual foi a decisão deles? Não, os gentios, eles vão se abster da prostituição, da carne sufocada e do sangue. Agora, as coisas que é pra gente, a gente não vai servir. Porque, olha o que a palavra de Deus diz sobre para quem tem que guardar o sábado. Êxodo, capítulo 31, versículos 16 e 17. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel. Será ele um sinal para sempre. Ou seja, o sinal não é para a gente que é da igreja do Senhor Jesus Cristo. O povo de Israel, não importa onde está, ele pode estar na lua, ele vai guardar o sábado. Então esse mandamento do Santo é para Israel. Israel. Assim como a circuncisão é para judeu. Judeu tem... Quer dizer que um israelita nasceu já é circuncidado? 8º dia, igual a Jesus. Isso prevalece? Prevalece, é uma aliança perpétua. Não pode mudar. Então por que o adventismo também não circuncida? É porque na Bíblia é claro que não pode, né? Tá lá em Gálatas. Pegou, né, o sábado. Pega o que interessa. Completo. Ou seja, pega só o que interessa. Amém, irmãos? Essas são as palavras. Deus abençoe todos em nome de Jesus.